Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências Especial de Férias, que hoje traz mais um conjunto de cortes de entrevistas realizadas no ano passado no programa. Quem a gente vai ouvir? Hoje, Ricardo Silva, Sheila Rodrigues, Eduardo Marcato, Silvia Volpe, Ivan Rigoletto, que a gente preparou. Na semana que vem a gente volta com mais um programa. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. A gente tinha essa dificuldade de só ter equipamentos importados e ainda que importados eram em números pequenos, né? Eram 2, 3 fabricantes disponíveis aqui no Brasil, com custo altíssimo. Com a nacionalização, algumas empresas brasileiras colocaram em prática produzir, né, esses equipamentos com materiais importados e o mercado ficou mais acessível. Então hoje é possível. Hoje, muitos profissionais têm acesso a um analisador de vibração com custo bastante acessível, muito diferente. Eu diria que 1/4 do que se pagava em 2005, 2006, 2007. É quase 100 mil reais, é uma coisa assim Era absurda, por aí. É uma coisa muito... Hoje deve estar em torno de 20, 30 mil por aí. É, nesta ordem. Um aparelho desse, né? E o mercado avançou nesse sentido. Em preços de 2014, 100 mil. Hoje deveria ser uns 200 mil, porque a inflação, dólar, as quase 6 reais, né? Estou falando no tempo de dólar a 2, né? $1 a 2 reais. Agora é múltiplo. Então a gente teve um benefício muito grande, né? Com essa disponibilização. Facilidade de operacionalizar o equipamento, porque você tinha softwares que também eram agregados à norma internacional e que no começo do anexo 14 você tinha que se adaptar, porque os softwares desses equipamentos importados não entregavam a você o AREN, não entregavam a você o VDVR pedido na norma brasileira. Entregavam a padrão, você o EVDV americano, padrão europeu. Padrão europeu. É basicamente padrão europeu. E a gente tinha que se adaptar, pegar o resultado do equipamento e ainda fazer aquele trabalho de cadeira e mesa de recalcular tudo para chegar no resultado da norma brasileira. Na ponta do lápis aí. Na ponta do lápis, né? E o que aconteceu com a nacionalização, além de colocar no mercado, baratear, né? Colocar um custo acessível para o mercado, esses equipamentos hoje eles estão oferecendo adequados à nossa legislação. Dentro do padrão da norma brasileira, e o profissional de saúde e segurança recebe do equipamento o resultado pronto para interpretar com o limite de exposição ocupacional. E muitas vezes eles não recebem nem a comunicação um dia antes. Chega na hora. Chega na hora, ele recebe a comunicação. Ou às vezes não entregaram, foram passado, né, para o responsável com tempo hábil e o responsável esqueceu, o responsável acabou não se organizando, foram tantas... Eu tô aqui, nem sei porquê, mandaram vir para cá. Exatamente. Entra na sala, né? E ele não sabe nem qual vai ser o assunto abordado. Então, e daí tu tem que desconstruir também aquele não queria estar aqui, né? Não queria estar aqui. Esse é o primeiro bloqueio. Exatamente, é a premissa. Então, e não trabalhar que está obrigado.
que tu é obrigado a usar, tu é obrigado a fazer. Porque vamos lá, né? Desde que o mundo é mundo, tudo que ao natural, o nosso cérebro, ele não lê o não, né? Ele lê o não como um sim. Desde criança, ele lê o não como um sim. Diz não para uma criança, ela vai fazer. Me provoca para eu contrapor aquele não, né? Eu sou independente, eu tenho, né? E às vezes a criança, segundo estudos, a criança até os 3 anos ela não entende, de 3, 4 anos ela realmente não entende. Tem testes comprovados e que ela não entende o não. Ela ainda não sabe o que é o não. Então o não para ela, em muitas situações, é o sim. Já a partir dessa idade, lá para os 4, 5 anos em diante, e da forma adulta, o não é me impedir de fazer algo. E quando me impede de fazer algo... Eu quero tentar, vou buscar fazer de um jeito. Eu vou fazer. O meu cérebro entende que eu vai lá e faz. E a gente precisa também desconstruir isso, né? Fazer com que eles desenvolvam níveis de consciência e não níveis de obrigação. A gente tem os nossos deveres, nossas obrigações, mas quando a gente é estimulado a entender a importância, é outra coisa. Se você tiver dúvida, consulta o guia do Ministério do Trabalho que vai estar tudo lá. É só 15 páginas, 16 páginas. Dá uma lida boa, vai encontrar lá referências sobre isso, né? Nós precisamos esclarecer e juntar o RH do SESMIT. E às vezes o impressionante é que o SESMIT está no guarda-chuva do RH, né? E como é que contrata um mapeamento de saúde mental para atender NR1 e não pergunta para o SESMIT se está contratando bem? Aí recebe o documento, o relatório, sei lá, e faz o que com isso? O que faz com um relatório que não conversa, não diagnosticou corretamente? Faz o que com isso? Paga e guarda. Não tem serventia nenhuma. Então, se você tem um chefe intolerante e intolerável, já está gerando risco psicossocial. Aí os chefes ficaram muito revoltados. Ele falou, é um funcionário chato. Aí escreveu outro artigo, funcionário chato também existe. É o chato de galocha profissional, o cara que para ele, você fala bom dia para ele vai falar, se for para você. Todo mundo já viu gente assim. Sim. Se entender que numa empresa a gente tem um pedaço da sociedade lá dentro. Claro. Você vai ter o cara legal, o cara chato, o piadista, o que não quer fazer nada. Sim. O cara que é mal-humorado sempre, o cara que tira barato o tempo todo, aquele que não quer, que agita e não faz nada. Você conhece esse? Esse é famoso, agita, não faz Enceradeira, fica rodando, ele mas não fica sai lá do lugar. rodando, parece que o cara não está fazendo porcaria nenhuma. Então você vai ter pedaços da sociedade lá dentro, pedaços da cultura lá dentro, pedaços da formação religiosa lá dentro, que também pega. Você vai ter muita coisa lá dentro. E na hora que você junta tudo isso, você precisa ver o que você tem que analisar esse pedacinho da sociedade que está dentro da empresa. E cada empresa vai ter uma maneira de fazer isso, porque cada empresa é única, tem sua realidade única. Não adianta dizer, a empresa com o mesmo nome, se você pegar a filial São Paulo e pegar a filial do Espírito Santo, a função é a mesma. Então, o levantamento que você fez aqui, eu posso aplicar lá? De jeito nenhum. Mudou o cultural, mudou quanto tempo o cara leva para ir para o trabalho, mudou o que ele come, mudou a cultura local, mudou tudo. Então, aquele levantamento que você faz para uma empresa, mesmo que ela seja do mesmo ramo, e o posto de trabalho seja igual em outro estado, serve só para aquele lugar. Ela é única em cada lugarzinho que você tem uma filial da empresa. O primeiro projeto que eu vi, Alexandre, de relacionado a qualquer coisa parecida com nova visão de segurança, foi um projeto no início dos anos 2000, se eu não me engano, 2001, 2002, onde esses caras participaram. Um projeto na Petrobras, um projeto grande chamado Gestão Sem Lacunas, que existe ainda alguma coisa disponível em rede social, na internet, mas quem tiver acesso e quem se lembrar da Petrobras, se lembrar, vai ver que muito do que hoje a gente diz que é a nova visão de segurança, estava lá.
Estava lá. Conceitos que não tinham chegado na segurança ainda, mas já tinham chegado no mundo da estratégia. Tá? E de repente afloram num projeto que a Petrobras desenvolveu justamente para entender o que estava acontecendo no momento que existia na Petrobras uma epidemia de acidentes sérios. Sérios do ponto de vista de acidente de processo, sério do ponto de vista de acidente machucando gente, e de repente eles chamam uma consultoria de estratégia que traz um projeto associado a um projeto de tecnologia, de investimento, que na época era o projeto Pégaso, mas eles trazem o Pégaso, que era o projeto de hardware, e trazem o Gestão Sem Lacunas, que era o projeto de software. Tá? Então, é muito interessante esse comentário do Tarcísio, de que por trás dessas 159 páginas aqui, tem o trabalho de gente que teve oportunidade de trabalhar os últimos 20 anos aí com conceitos que hoje a gente chama de nova visão. Eu tenho 3 frentistas, mas um deles faz trabalho em altura. Um deles. Então, eu preciso separar esse cara num grupo diferente, entendeu? E a grande dificuldade nossa não é que nós fizemos um documento incompleto ou errado, é que a informação não chegou como a gente precisava. É isso, Alexandre. Se a gente tiver uma boa comunicação, cara, sai um documento perfeito, né? Com determinados riscos, com determinados reconhecimentos, com as avaliações. Às vezes a gente chega numa visita. Quando a gente vai de novo, o cara não operava o trator. Agora ele já opera. Espera aí, mas foi passado para a segurança que ele começou a operar para nós ir lá colocar as vibrações, o ruído e toda a avaliação da operação? E aí? Então, a grande dificuldade é comunicação.